Estamos de volta com o programa Mulher.com, hoje fazendo um convite a você para que participe conosco desse bate-papo. Quando a gente fala do Setembro Amarelo, e vai ser explicado daqui a pouquinho, a gente pensa assim, esse negócio de cor não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Porque mesmo que não seja com você, olha, inevitavelmente, se não conhece, vai conhecer alguém que faz parte desse tema ou da estatística, o que é muito mais triste. Então, bora começar a prestar atenção, porque hoje a gente recebe com muito carinho aqui a psicóloga clínica, está aqui conosco a Elisa Maria Pereira. E você é muito bem-vinda, viu, Elisa? Obrigada, Rita. E hoje eu vi que você até veio com a cor amarelo, né? E aí é interessante porque cada cor, né? Nós fizemos o agosto dourado por conta da amamentação, mas tem também uma outra cor em agosto que nós falamos sobre o roxo, que é o lilás, né? Que é contra a violência contra a mulher. Então tem várias cores nos chamando. Setembro Amarelo é algo muito maior. Muito maior. E as pessoas às vezes não se dão conta. Explica para nós. Sim. E até é importante as pessoas que estão em casa, de repente, chamar, né, outras pessoas, porque a campanha Setembro Amarelo, ela salva vidas, Rita. Ela salva vidas quando a gente tem a informação, porque a campanha Setembro Amarelo, ela é para conscientizar sobre a prevenção do suicídio. E aí, às vezes, a gente acha que a coisa está longe da gente, né? E muitas vezes pode ter alguns comportamentos que pessoas ao nosso redor, tanto na nossa casa como, às vezes, no trabalho, podem estar apresentando. E isso, se nós ficarmos atentos, pode salvar vidas. E aí a gente pensa assim, mas nossa, suicídio é um tema pesado. A mídia, de certa forma, durante muito tempo não falava, não noticiava, já era um acordo nas mídias, seja impressa, televisiva, radiofônica, todas as mídias, nós não falávamos sobre esse tema. Por quê? Para não incentivar. Era o pensamento, por décadas, de não se falar no suicídio. Só que a pessoa que está naquela tristeza ou nestes pensamentos de morte, elas precisam de ajuda. E sem falarmos sobre isso, sem alertarmos as pessoas, mais e mais pessoas aí sim vão tirar a sua vida. Eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje para a gente justamente abordar de uma forma consciente e orientativa para prevenirmos aí o suicídio. Sim, Rita, porque sempre foi um tabu, né? Falar por conta disso, achar que vai incentivar, e muito pelo contrário. Quando as pessoas têm a informação, elas podem ajudar as pessoas, né? Então, por isso que essa campanha ela foi organizada, né? Começou lá em 1994, onde um jovem de 17 anos, lá nos Estados Unidos, o Mike, se suicidou. E aí, o que aconteceu? Era um jovem muito querido. Então, assim, no velório, eles se organizaram e foram de amarelo. E os pais e os amigos levavam fitinhas dizendo assim, se precisar, peça ajuda. E assim, fitas que para ajudar as pessoas, né? Então começou lá, bem pequenininho, e o movimento foi aumentando. No Brasil, chegou mais ou menos em 2014, 2015, e aí cada ano aumenta a campanha, porque a gente vai entender que muitas questões, transtornos mentais, né, a gente tem que estar alerta até para os transtornos mentais, que pode levar a um pensamento suicida. Já que estamos mostrando o Setembro Amarelo como uma forma de conscientização e prevenção ao suicídio, é legal que a gente entenda também que esta pessoa, de alguma forma, ela dá sinais. Assim como o Mike talvez tenha pedido ajuda de uma forma velada, não explícita, e os pais não entenderam, os amigos não entenderam, porque ele era jovem, cheio de vida, tinha amigos, gostava de fazer as coisas que qualquer jovem fazia. E, de repente, ele se foi.
Sim, então, antigamente se achava que já a pessoa pensava em suicídio e já cometia o ato. Hoje, nós já sabemos, então, a informação é tudo, né? Nós já sabemos que há um comportamento ao qual a pessoa pede uma ajuda, né? Ela vai pedindo ajuda de formas que a gente tem que estar alerta. Então, é disso que a gente precisa saber, é disso que a gente precisa estar atento, né? Como uma pessoa que começa a mudar um comportamento. Né? Ela gostava muito de fazer determinadas coisas, né? Toda a rotina dela, ela começa a mudar, ela não gosta mais de ir onde ela vai, né? Então, quem está próximo, é importante ficar atento, né? Pessoa que começa a se desfazer das suas coisas, começa a dar as suas roupas, começa a visitar os amigos. Outra coisa também que apresenta escreve uma carta. E começa também a falar frases, não estou aguentando mais essa vida. Então, a gente às vezes não liga, fica né? Alerta, se tem alguém que está falando essas coisas. Assim, eu quero morrer, queria morrer, não queria existir. Ou senão, assim, eu estou tão sozinho, eu preferia morrer, né? Do que viver essa vida. Então, ficar atento, é melhor prevenir, né? A gente pecar pelo excesso do que depois ter uma vida, né, que se vai. Então, é muito importante, tem muitos sinais. E eu estava vendo um relato de uma menina, né, que se suicidou de 13 anos, né? E os pais estavam contando que ela colocou um band-aid, né, para as pessoas. Ela não tinha se machucado, mas ela colocou, né, para que as pessoas pudessem até entender que ela até pensava nisso, né? Então, como se ela tivesse cortado o pulso. Como se ela tivesse cortado. Então, assim, tem esses sinais que a gente tem que estar atento. Sinais, assim, de humor, né? Mudança de humor, né? Ou a pessoa está lá para baixo, né? A pessoa está sempre mal, sempre mal. De repente, ela fica boa. Ai, tô boa. Ficar alerta, né? Porque a alegria a gente acha, não tem nada. E, na realidade, às vezes ela já abandonou a vida, então ela está alegre porque ela achou uma solução. A alegria seria uma máscara. É uma máscara. Porque também ela achou a solução do problema dela. Que é triste, que não é o melhor, é o pior, né? Mas ela achou a solução do problema dela. Então, assim, nós precisamos estar ainda mais com crianças. A gente vê, assim, que o maior índice é de 15 a 29 anos, e agora nos idosos, mas existem casos de crianças de 10 anos. Outro dia, me passaram, né, para vai entrar em contato comigo, que uma criança está apresentando, está falando de suicídio. Ela está falando que ela quer se matar. Porque às vezes fala mesmo, mas os pais às vezes não acreditam. Os pais não levam a sério? Não levam a sério. Eu atendi também um menino de 13 anos, onde ele tinha à noite pensamentos suicidas o tempo todo. Se mata, a voz falava se mata, se mata, se mata. E a mãe achava que não era tão... porque era uma coisa dele, né? Então, assim, a gente cuidou, né? Diagnosticou, porque tem que ter um diagnóstico, né? Se tem um transtorno mental, para a gente poder cuidar adequadamente. Os sintomas, os sinais, eles podem se misturar, como, por exemplo, uma pessoa com transtorno mental, mas uma pessoa que está em depressão, mas não demonstra que está, como você falou, de repente está alegre, está tudo bem, mas ela já está começando a ficar mais reclusa e etc., faz parte dos sinais. Esses sinais, eles podem se misturar entre depressão ou qualquer outra patologia, ou essa propensão ao suicídio? Sim, muito. Aliás, o índice maior de suicídio é quem tem depressão. Né? Não é que todos que têm depressão vão se suicidar, mas a maioria que se suicidou tinha algum transtorno, como principalmente a depressão e a bipolaridade. Porque na bipolaridade, a pessoa, por isso que é importante o diagnóstico, a pessoa às vezes está na euforia, ela é aquela euforia. Nesse momento, ela não comete suicídio, mas logo depois ela entra na depressão e é muito profunda. Nesse momento, tem que tomar cuidado.
Então, esses dois transtornos, transtorno de humor, né? Está em primeiro lugar, né? Como fatores de risco de suicida, né? Então, esses dois fatores a gente tem que estar atento. Né? Se a pessoa tem a depressão, já foi diagnosticado a depressão, porque ela vai ter, né? 98% dos casos que se suicidaram tinham principalmente a depressão, a bipolaridade, os transtornos de personalidade, borderline, né? Então, tem pensamentos. Então, o pensamento e o sentimento, a gente tem que ficar atento. Que sentimento que essa pessoa tem? Né? Geralmente é de desamparo, se sente só, desamparada. E às vezes ela se sente tão só no meio de uma multidão. Sim. Ou pensa assim que não é estar em volta que vai preencher. É muito mais do que isso. E aí eu queria muito que no próximo bloco nós entrássemos nessa ajuda, nessa sua orientação, Elisa, porque as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer. Sim. As pessoas chegam e falam assim, vamos, sai dessa tristeza, abre essa janela. E a pessoa quer ficar no escuro, e a pessoa vai lá e abre a cortina, abre a janela e fala, vai tomar banho, vai, vamos sair. E às vezes isso pode ser até mesmo uma violência com a pessoa. E aí eu estou colocando isso porque talvez, não sei, você de casa, opa, minha mãe entrou na frente dela. Você aí de casa está tentando ajudar, a gente não está te criticando de jeito nenhum. Mas existem formas, é por isso que hoje a gente tem aqui uma psicóloga que entende desta área, entende desse assunto e vai nos orientar. Então fica comigo, porque no próximo bloco vem essa parte de ajuda. E é bom você aprender. Deus te ajude que você não conheça nenhum amigo, nenhuma pessoa, nenhum vizinho, nenhum parente que esteja nessa situação. Mas, se acontecer, você vai saber exatamente o que fazer. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Olha aqui quem está comigo. Muito obrigada, Marta Silva. Eu gostei, Marta. Boa tarde, jovem. Eu sou jovem há mais tempo, mas sou jovem. Gostei disso, viu, Marta? A Luzia Bezerra Paz Nogueira colocou, boa tarde, jovem. Boa tarde, jovem. Boa tarde, jovem. É uma conversa entre vocês aqui. Gostei disso, viu? Carla Fogliene de São Paulo, capital. Oi, Ritinha, boa tarde. Obrigada, amore. Obrigada mesmo. Parabéns por esse programa maravilhoso que ajuda e cuida de tantas pessoas. Estou aqui trabalhando ligadinha, isso mesmo. Maria Lúcia, boa tarde, gente boa. Maria Conceição, boa tarde. Que delícia de cafta, eu também achei. Olha, essa cafta maravilhosa. A Bernadette Lopes, lá de Paulínia, ela colocou, boa tarde, gente boa, cafta abençoada. Fica ainda melhor. Eu também acho, com bênção tudo é bom. E ela colocou, também amo comida árabe, meu pai fazia. Boa tarde, nos diz aqui a Maria Isabel e a Olga Homer também, ó. Chegou aí? Então, E eu tô aqui pensando que vocês iam fazer perguntas para um tema tão sério como esse. Tô esperando, ó. Quero ver aqui quem vai fazer perguntas ou se já está tão abastecida de informações que está só prestando atenção. Mas tem muita gente que precisa aprender. Inclusive, nós falamos no bloco anterior sobre os sinais, né, que uma pessoa emite. Ela diz assim, é como se ela dissesse algo para você que não está bem com ela. E às vezes a gente não presta atenção, a gente, sabe, acha que está normal. Foi só uma... A gente não pode desprezar nenhum dos sinais, porque isso acontece no mundo todo. O que acontece com as pessoas aqui acontecem também com outras pessoas em vários lugares do mundo. Sim, sim. No mundo são 800 mil casos por ano, né? Então é muita coisa. Em cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. 40 segundos? 40 segundos. A cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio. Então, enquanto a gente está aqui, né, você faz... Várias pessoas já ceifaram suas vidas. Muitas pessoas, né? Então, é muito importante ajudar, porque a gente acha que ela quer morrer. Ela não quer morrer,
ela quer aliviar a dor. A dor é muito grande, a dor é intensa, então ela quer aliviar a dor. E aí não é frescura. Muita gente usa esse termo, Exatamente, não é frescura. Por quê? Porque tem uma alteração de pensamento e de sentimento. Ela não está equilibrada, porque nós temos um equilíbrio para lidar com as frustrações, com as dificuldades da vida. Nós temos um equilíbrio, mas essa pessoa ela não consegue equilibrar. Ela não consegue, então, ela não consegue lidar com as situações. Então, ela está com uma dor imensa. Ela quer acabar com a dor, ela não queria acabar com a vida dela. Mas ela tem uma urgência, entra no desamparo, né? Num desespero total. Então, ela acaba cometendo suicídio. E, assim, quando uma pessoa se suicida, 6 pessoas ao redor sofrem com isso. Pai, mãe, amigos, que precisam buscar ainda ajuda também, né? Então, às vezes uma pessoa leva mais 20 a se suicidar. Quando um ídolo se suicida, ele leva outros a se suicidar. Então, você vê que é uma rede que nós precisamos parar, né? Então, é por isso que é a prevenção, né? Uma pessoa que é ajudada. Então, assim, e a importância, 90% dos casos tem como prevenir. Então, de 10, 9 pessoas nós conseguimos ajudar. Se nós observarmos os sinais, podemos ajudar. Agora, como ajudar? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu citei no bloco anterior sobre, muitas vezes, essa invasão, porque a pessoa quer ajudar tanto que ela acha que se tirar a pessoa e amarrar numa corda e levar para a rua no sol, a pessoa vai melhorar. E isso pode piorar ou pode melhorar? O que fazer? Sim, primeiro, o momento que você observou esses sinais, né? Você vai ter que chamar essa pessoa num lugar calmo, né? E poder conversar. O segredo é a escuta. A escuta. Escutar a pessoa, porque geralmente, se ela falar disso, ela vai ser criticada. Ou banaliza-se. E essa pessoa que está lá, olha, estou aqui para te ajudar, né? Estou sem julgamentos. Mais importante é sem isso, julgamentos. Rita. O mais importante é sem julgamentos, né? Eu quero escutar a sua dor. Eu estou aqui para escutar, estou junto com você. Porque o que acontece? Eles se sentem desconectados do mundo, desconectados das pessoas. Então, você ter essa conexão, olho no olho, né? Essa empatia pelo outro, isso é necessário, né? Nós temos a empatia, porque a gente acha que é um serviço, né? Esse combater, esse prevenir, de um psicólogo, de um apresentador, né? Das redes, só que são de todas as pessoas, né? Porque cada um conhece alguma pessoa com depressão profunda, porque a depressão tem aquela leve, né? Uma tristeza, uma falta de vontade, de prazer, mas tem aquela profunda que a pessoa não sai de casa, não sai para trabalhar. Então, assim, essa tem que se tomar cuidado com uma pessoa que está nesse nível, se ela começa a falar, né? Ou até a leve, se a pessoa está com uma depressão já diagnosticada e está falando, né, que quer se matar, que não quer mais viver, que ela gostaria de, né, tirar a sua vida, aí é importante, né, escutar essa pessoa, chamar essa pessoa e escutar. E na hora, assim, observar, perguntar, você já fez planos para essa morte, né? Se ela já fez isso ou não. Porque às vezes ela só tem o pensamento, mas ela fala, não, eu não pensei como me matar. Melhor. Mas às vezes a pessoa vai contar o plano, né? Então, é nesse momento que eu preciso pegar essa pessoa, encaminhar para o profissional. Hoje também nós temos um serviço que é 24 horas, né? Que é o CVV, né? Então, ela é 24 horas. A pessoa que está passando esse desespero, às vezes, você pode estar na sua casa, às vezes desesperado, né? Sem esperança mesmo, né? Com uma dor profunda. Liga para o CVV.
né? Lá tem gente que é capacitada para atender esses casos, né? Ou pode-se procurar diversos tipos de ajuda, o CAPS, né, das cidades, né? Pronto atendimento. Importante é buscar ajuda. Um psiquiatra, um psicólogo, né? A ajuda é primordial. A pessoa não pode estar sozinha. Então, se ela também tem planos de se matar, se ela já fez plano, não deixar sozinha. Alguém tem que estar lá com ela monitorando essa pessoa. Então, e aí ela começa a querer comprar facas, cordas, sabe, esses pesticidas também. Isso tudo tem que ficar muito longe dessa pessoa. Nós estamos aqui falando de prevenção e tudo que a Elisa está colocando para nós são situações reais. São situações que hoje já temos como orientação de prevenção, porque já aconteceu. Então, são exemplos que nós damos não para incentivar, pelo contrário, estamos hoje aqui para prevenir. E uma das coisas que a Elisa colocou e eu quero reforçar é sobre a escuta. Muitas vezes a pessoa só precisa desabafar e ela não desabafa, ela não fala, não conta, porque as pessoas vão julgá-la, vão falar: imagine, mas isso aí não é nada não, isso é tão bobo, é tão pequeno, esquece, deixa pra lá. Mas para a pessoa é grande, né, Elisa? Muito. Às vezes aquilo é tão gigante que nem dormir direito, comer direito, ela não... Então nós temos que aprender também, na escuta, a respeitar o que está sendo falado. Exatamente, porque é muito sério. Às vezes, e também falar assim para a pessoa: eu já passei por isso, não é nada. Não é para banalizar, não banalize. Não ajuda, não ajuda. Crítica, sermão, não ajuda. O que ajuda mesmo é escutar, estar junto, falar: olha, oferecer ajuda. Estou aqui, vamos, eu vou te levar, ou encaminhar essa pessoa para algum lugar. Não deixar essa pessoa só, né? E as mães também tomar muito cuidado, né, com o que a gente estava conversando, com o que os filhos estão assistindo, né? Olha, às vezes jogos, tem muita coisa, muita oferta hoje que a gente precisa prevenir, a gente precisa ficar atento, né? O que está falando aquilo, né? O que está falando, às vezes, num desenho, né? Nossa, tem desenhos que a gente até assusta. Então, é muito sério, porque está começando mais cedo, né? Crianças de 10 anos, né? E a gente observa que muitos dos assassinos que a história conta recentemente também foram através dos games, de desenhos, de coisas que viam e achavam e traziam do virtual para a realidade, tirando a vida de outras pessoas. Mas aqui a gente está falando sobre suicídio e eu quero só, a gente tem alguns segundos, lembrar que o alcoolismo também faz parte desse quadro de sinais. Sim, um fator de risco, né? É o alcoolismo, também as drogas, a dependência química em geral, né? Porque naquele momento que a pessoa ela já está vindo com um quadro de depressão e ela usa, né, alguma substância, ela pode vir a cometer o suicídio. E também a esquizofrenia, porque a pessoa escuta as vozes, né, dizendo para ela se matar. Então também é um fator de risco, né? Não que todos que tenham vão se suicidar, mas os que se suicidaram tinham algum tipo de transtorno. Elisa, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado por vir nos alertar em relação ao Setembro Amarelo. Aí o pessoal já fica ligada na cor, porque se tiver mais orientações, que as pessoas busquem numa fonte mais fidedigna, mais confiável para fazer a coisa certa. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. E vocês aí, né, se precisar, peça ajuda. E olha, conversamos aqui com a psicóloga Elisa Maria Pereira, psicóloga clínica, palestrante, faz mentoria de casais e atende, como ela já colocou, crianças, adolescentes, adultos, para ajudar essas pessoas. E quando uma pessoa está com depressão, ela precisa mais do que o psicólogo, mais do que o psiquiatra, ela precisa de gente
para amá-la. Às vezes, o amor transforma mais e cura mais do que remédio. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já.